Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Torezan e o assunto da nossa aula de hoje é avaliação por competências. Antes de abordarmos esse assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a aprendizagem. Sabemos que ela é um processo, e se é um processo, ela requer constantes mudanças. Aprender é o resultado da interação entre indivíduos e o meio ambiente. E nesse processo, nós professores somos coautores juntamente com os nossos alunos. Assim, acredita-se que o conhecimento é construído e reconstruído continuamente no fazer pedagógico de cada professor. Para isso, o professor, como mediador, precisa dar voz aos alunos e oportunizar a produção própria dos mesmos. O educador exige a sua habilidade de mediador das construções da aprendizagem e o aluno exerce suas habilidades na leitura de mundo. Para isso, competências e habilidades são necessárias. Mas o que são competências e habilidades? Embora o professor Nilson Machado já muito bem nos elucidou o tema, eu gostaria de citar Celso Antunes, onde nos diz que a competência não é um produto do instinto e nem da genética. É, pois, produto da aprendizagem e, dessa forma, pode ou não ser desenvolvida por pessoas. Assim, a competência é a maneira de como articulamos nossas habilidades para alcançar um objetivo, superar um desafio ou vencer um obstáculo. E nos diz ainda que a ideia de habilidade está diretamente ligada à ideia de competência. E, segundo ele, a habilidade é uma competência de ordem particular. Avaliação como uma aprendizagem. Sabemos que a função da escola é ensinar a pessoa a aprender, e para desenvolver esse processo de aprendizagem é preciso observar o tempo todo, considerando os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. A avaliação não é um processo, é um fim, e não um fim. Deve ser utilizada como um instrumento que visa libertar e emancipar os sujeitos e não controlar, classificar, procurando sempre resgatar aqueles que precisam de estímulos para a construção de novos conhecimentos, a fim de serem críticos, capazes de atuar na sociedade de forma criativa. Sendo um permanente ato de reflexão, logo deve começar pelo professor, que também é um orientador e um observador. Percebe-se então que a avaliação não é só do professor e nem só do aluno, mas de ambos. Logo, é importante a participação efetiva de educandos e educadores nesse processo. A respeito do pensamento de alguns educadores sobre ela, escolhi alguns tipos que, no meu modo de pensar, são viáveis e aplicáveis à nossa prática pedagógica atual. Paulo Freire. Ele indica a avaliação dialógica, porque ela estabelece uma relação dialógica no processo ensino-aprendizagem, como metodologia na construção de uma consciência crítica. Essa ideia acabou influenciando outros estudiosos que entendiam que o ato de avaliar é um processo que envolve tanto o educando quanto o educador. Como Cupolillo afirma, ao entender o processo educacional como encontro entre sujeitos mediado pelo conhecimento, Paulo Freire abre outras possibilidades para pensar a avaliação. Se o ato de conhecer é dialógico, se o conhecimento é coletivo e está em permanente reconstrução, então a avaliação é igualmente um aspecto dinâmico, coletivo e necessariamente compartilhado entre os sujeitos. E continua, a avaliação é da prática educativa e não de um pedaço dela. O educando também deve participar da avaliação, da prática, porque educando é um sujeito dessa prática, a não ser que nós o tomemos como um objeto da nossa prática. Perrenot. Ele propõe uma reflexão acerca da avaliação formativa e reguladora, sobre o que denomina a avaliação a serviço das aprendizagens, concebida numa perspectiva democrática.
diz que toda ação pedagógica repousa uma parcela intuitiva de avaliação formativa, no sentido de que, inevitavelmente, há um mínimo de regulação e função das aprendizagens, ou ao menos dos funcionamentos observáveis dos alunos. E diz que, para mudar as práticas no sentido de uma avaliação mais formativa e menos seletiva, talvez se deva mudar a escola, pois a avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino. Coloca-se na perspectiva de uma evolução das práticas, no sentido de uma avaliação formativa e de uma avaliação que ajude o aluno a aprender e o professor a ensinar. E conclui: não se faz avaliação formativa sozinho, porque apenas se pode avançar nesse sentido modificando profundamente a cultura da organização escolar, não só em escala de sala de aula, mas também de estabelecimento. Lucchesi. Para Lucchesi, a avaliação contribui para a democratização do ensino quando ela é diagnóstica e não classificatória, ou seja, quando a avaliação se torna um instrumento de diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem, não apenas num mecanismo para aprovar ou reprovar alunos. Acredita ainda que esse modelo de avaliação deve estar comprometido com uma ação pedagógica progressista, cujas perspectivas apontem numa direção de inclusão dos estudantes. Entende que a avaliação é como um juízo de qualidade sobre os dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Defende que são 3 as variáveis que devem estar sempre juntas para que o ato de avaliar cumpra o seu papel. A primeira é modificar a sua utilização de classificatória para diagnóstica. A segunda, como um instrumento de diagnóstico de sua situação. E a terceira, a avaliação deve estar comprometida com uma concepção pedagógica, ou seja, comprometida com uma proposta histórico-crítica, uma vez que essa concepção está preocupada com a perspectiva de que educando deverá apropriar-se criticamente de conhecimentos e habilidades necessárias à sua realização. Schussara Hoffmann propõe já uma avaliação mediadora, pensando na permanência desse aluno na escola e na democratização das relações escolares. Para ela, o professor deve ter um papel interativo no processo avaliativo e deve ter responsabilidade como objeto da avaliação e com sua própria aprendizagem durante o processo de avaliação. O foco deixa de ser o aluno para centrar-se no papel de mediador do processo avaliativo, que é o educador. Dessa forma, a autora considera que a avaliação mediadora deve ser vista como um processo dialógico entre educando e educador na construção das aprendizagens. Considera que o professor deve ser um mediador e um avaliador, e que nesse processo avaliativo não pode ser delimitado em etapas, início, meio e fim, pois, no seu sentido dialético, se constitui por momentos contínuos e simultâneos de mobilização. Concluindo, eu diria para vocês que os desafios são muitos, mas é preciso encará-los se pretendemos democratizar a educação e incluir aqueles cidadãos que foram excluídos por diferentes razões das salas de aulas do ensino regular. Um começo seria refletir sobre essas teorias apresentadas e sobre as nossas práticas educativas e decidir qual ou quais são as mais adequadas para o processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigado.